dia a todos os participantes. Eu sou Rita Morricone, eu sou a coordenadora regional do Education USA para os países de Cone Sul, Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. E eu tenho o prazer de estar aqui hoje com 3 estudantes e ex-estudantes que vão dar o testemunho sobre a experiência acadêmica nos Estados Unidos. Eu vou ter o prazer de entrevistar os 3. Eu queria primeiramente apresentar o Pedro Eiras. O Pedro é um estudante que foi fazer o mestrado nos Estados Unidos e voltou para o Brasil. Ele já está de volta após a experiência de mestrado dele. Pedro, você foi para que universidade? Mestrado na Universidade de Massachusetts, em Amherst, e voltei já tem mais ou menos um ano, já faz um ano em dezembro que tudo volta no Brasil. Ok, University of Massachusetts, Amherst. O seu mestrado foi em que área, Pedro? Eu fiz um mestrado com dupla concentração, foi em literatura, e também em cinema. E agora eu queria apresentar a Natália. A Natália é uma estudante americana que está estudando no Brasil. A gente vai ouvir também a experiência da Natália aqui no Brasil. Ela está aqui na PUC-Rio. Natália, você é de que universidade nos Estados Unidos? Eu sou da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara. E ainda estou aprendendo português. Sim, eu estou fazendo o curso em Relações Internacionais. Relações Internacionais, fantástico. E falando de relações internacionais, a gente tem um convidado muito especial, que é o Alan Coutinho. O Alan participou de um programa que é muito querido para mim e para todos os advogados do Brasil, que é o programa Oportunidades Acadêmicas. E o Alan está no momento cursando o curso de Relações Internacionais, numa universidade nos Estados Unidos. Mas ele tem uma surpresa para vocês. Enquanto aqui no Brasil são 10 horas da manhã, onde o Alan está agora são 11 da noite. Então, Alan, os nossos agradecimentos por você estar aqui, dando seu testemunho numa hora tão tardia, que você pode falar para o público de que universidade você é nos Estados Unidos e onde você está no mundo. Olá a todos, eu me chamo Alan Coutinho, como a Rita falou, e eu estudo nos Estados Unidos, em uma universidade em Vermont, chamada Johnson College. Meu curso é desenvolvimento internacional, com inglês, e atualmente estudo eu ganhei uma bolsa do governo naturalmente da Universidade dos Estados Unidos, para passar um ano aqui complementando o meu ensino superior na Universidade Americana. Então, o Alan, eu tenho certeza se o som está muito bom, Alan, eu vou repetir um pouquinho. O Alan está atualmente como aluno do Green Mountain College em Vermont, mas ele está no Japão, ele está em Nagoya. Eu tive que fazer um Google para ver quantas horas era daqui para Nagoya para a gente falar com você. E são 11 da noite para você, né? E é uma experiência fantástica, que é o chamado Study Abroad. Você pode passar 6 meses ao ano fazendo matérias em outros países, voltando, aproveitando essas matérias nos Estados Unidos, né? O Alan, há pouco tempo, se vocês quiserem ver o Education USA Facebook page, e eu espero que todos possam ir para o Education USA BR, né? O Alan tem uma entrada lá no nosso Facebook e ele foi selecionado pela universidade dele para representante da Green Mountain College na ONU. Então ele está em Washington, na ONU, representando a Green Mountain College. Está lá no nosso Facebook. Vocês podem ter contato direto com o Alan para fazer mais perguntas. Então, eu queria começar e vou jogar uma pergunta e vocês fiquem à vontade de responder na ordem que quiserem.
o que você vê diferença básica da sala de aula no Brasil para a sala de aula nos Estados Unidos, né? Quais são as coisas positivas, negativas? Qual é a principal diferença que vocês veem da experiência que vocês têm na sala de aula numa universidade brasileira e na sala de aula numa universidade americana? Natália? A diferença principal que eu vi quando eu cheguei foi que quando a professora fala que a aula vai começar às 11 horas, vai começar às 11h20. Mas são por 2 horas e nas aulas nos Estados Unidos é por 1 hora e meia. Então, porque ao caso que as aulas em Brasil começam um pouquinho mais tarde, mas é a mesma Duração de tempo, né? Isso. Bom, a minha experiência já é mais na pós-graduação, porque eu fiz mestrado, e a maioria das minhas aulas duravam assim 3 horas, 3 horas e meia, mas são estilos diferentes. Normalmente a aula de graduação costuma ser mais curta. E uma diferença grande que eu percebi é porque lá eu tinha um contato mais próximo com os professores, mas eu acho que isso se deve também ao fato de ser pós-graduação, de ser mestrado. Eu tinha aulas, às vezes, que era eu e o professor e mais um aluno só, então a gente tinha um contato maior com o professor. Mas eu também tive a oportunidade de dar aulas quando eu estava lá para graduação, para undergraduate, e eu percebi assim, que, no geral, os alunos lá são um pouco mais, eu diria, disciplinados, talvez, no sentido de que eles realmente me respeitavam, apesar de eu ser só um pouco mais velho do que eles, e as aulas corriam assim tranquilamente, nunca tive problema. Às vezes eu chegava 5 minutos atrasado e já estava todo mundo lá, e as pessoas já estavam levantando para ir embora porque não tinha aparecido na hora. Então, assim, a questão da pontualidade também faz muita diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Alain? Você consegue me escutar bem? Oi, Alain, estou escutando. Pode falar. Está muito pertinente porque os Estados Unidos eles atraem muitos alunos internacionais pelo fato de terem uma educação muito boa nas universidades, pelo fato da diversidade também. Então, por exemplo, eu tenho várias aulas na minha universidade onde eu encontro, por exemplo, 5 alunos internacionais. Eu já tive uma aula, por exemplo, que eu tive 10 alunos de 10 diferentes nacionalidades na sala de aula. Então, eu tive a oportunidade de aprender diferentes perspectivas sobre os assuntos que eu estudava dentro da sala de aula, e que é um fator ímpar, eu acho, das universidades dos Estados Unidos em geral. Também, eu gostei muito do fato do nosso colega citar os professores, porque eu também tenho contato muito próximo com os professores. Eles realmente querem ver crescendo academicamente e profissionalmente, né? Então, essa tem sido a minha experiência nos Estados Unidos, e também tem sido a experiência de amigos meus que estão estudando nos Estados Unidos agora também. Ok, muito obrigada, Alain. Eu acho que é engraçado, de uma maneira ou de outra, vocês três tocaram num ponto principal, que é o timing, né? E como vocês três absorveram isso de uma maneira diferente, né? Então, sem dúvida, né, a pontualidade, se você tem uma hora em que a sua aula começa às 10 horas, ela vai começar às 10 horas. Eu me lembro de quando eu era aluna de pós-graduação, que eu tinha um professor que às 10h05 fechava a porta da sala de aula. Ele era um dos meus professores favoritos, ninguém chegava atrasado na aula dele. Então,
E outra coisa que eu queria saber é de vocês, como vocês escolheram a universidade que vocês foram? Tanto Natália escolhendo a PUC-Rio, quanto a Alain e a Pedro escolhendo a Green Mountain College e University of Massachusetts. E que eu achei muito interessante, só para fazer um apanhado da resposta de vocês, é que o Alain, ele está no Green Mountain College como undergraduate, aluno de graduação. O Pedro, ele foi para a University of Massachusetts Amherst como pós-graduação, aluno de mestrado. E é interessante ver que vocês tiveram uma experiência muito parecida, né? Não importa o que, a atenção do professor para com o aluno, né? O office hours que o professor oferece fora da sala de aula, né? É um plus, sem dúvida, na educação superior americana. Mas vamos lá, como é que vocês escolheram a universidade que vocês aplicaram? Eu vou começar dessa vez com o Alain. Eu tive o apoio do Education USA para pesquisar sobre as universidades e decidir qual universidade se encaixaria melhor com o meu perfil. Então, por exemplo, o meu interesse era em desenvolvimento, né? Desenvolvimento sustentável. Então, a minha universidade, por exemplo, eu tenho um foco em sustentabilidade. Então, este foi um fator que influenciou a minha escolha da universidade com relação ao Green Mountain College nos Estados Unidos. Também teve a questão, por exemplo, do percentual de alunos para com professores dentro da sala de aula. As atividades que a universidade, tanto como a atividade extracurricular, como você mencionou, eu tive a oportunidade de representar a minha universidade nas Nações Unidas, que era a oportunidade que realmente queria ter no meu undergraduate studies. Foram vários aspectos que me ajudaram a escolher a universidade fora do país. Ok, obrigada, Alain. E você? Na verdade, eu passei para 3 universidades e aí na hora de escolher o que foi decisivo para eu escolher a UMass Amherst foi a questão de bolsa. Eu tinha recebido uma bolsa de uma outra universidade, mas a bolsa da UMass era um pouco mais alta, o que ia facilitar, porque como eu não tinha condições financeiras de pagar aluguel e alimentação, eu precisava realmente da bolsa. Então, além do apoio que eu tive do Education USA, eles me ofereceram uma bolsa, e aí eu acabei escolhendo a UMass principalmente pela questão financeira, mas também porque eles têm um departamento de Creative Writing muito bom, e eu tinha o interesse também de fazer alguns cursos na área de redação criativa, então eu acabei escolhendo a UMass para esses dois quesitos. Em termos de... Eu só quero ter certeza que... vocês estão me ouvindo? Por favor, digam sim. Ok, voltou. Em termos de Education USA, você menciona o Education USA, Pedro. Você também foi aluno oportunidade, certo? Sim, só que você foi aluno oportunidades a nível de pós-graduação, né? Então, Alain e Pedro têm isso também em comum, né? Natália, e você? Por que escolheu a PUC-Rio? Eu tive 2 opções para estudar no Brasil. Eu sabia que eu sempre queria estudar no Brasil, então quando pesquisei informação sobre o Brasil, só havia 2 universidades que me podia aceitar, e pelo programa de EAP da minha universidade em Califórnia. Então, quando eu estava perguntando a meus amigos que já fizeram este programa, eles me falaram que este era o melhor e que se divertiram muito e que havia muitas opções para as aulas, e os professores estavam disponíveis e isso. Então, se tem que dar um conselho para um aluno que estão nos assistindo agora e que, vamos dizer, quer aplicar para uma universidade nos Estados Unidos, como que você vê o sistema de ensino americano
E como você caracteriza esse sistema de ensino? Qual o conselho que você daria para esse aluno que está aplicando agora? O que difere o sistema de ensino americano do sistema de ensino brasileiro e como o aluno pode se beneficiar? E o que eu quero dizer é o seguinte, cada um dos sistemas tem o que a gente chama seu strong suit, né? A parte muito forte e a parte que pode beneficiar mais. O que no sistema americano de ensino vocês acham que é um fator que beneficia o aluno que está lá? Alan? Uma pergunta muito completa também. Eu acredito que quando eu cheguei nos Estados Unidos para fazer minha graduação, eu tive a oportunidade de me desenvolver indo para a sala de aula, lectures com os professores, como participando de atividades extracurriculares, que é um fator muito forte e profundo das universidades americanas. Então, a maioria dos alunos que vão para a universidade nos Estados Unidos, eles moram na universidade, nos dormitórios, por exemplo. Então, eles criam uma comunidade, né? Então, assim, é uma atmosfera, um ambiente muito diferente das universidades de outros países como o Brasil. Então, nesse ambiente, você acaba desenvolvendo relações com outras pessoas, você acaba crescendo profissionalmente, crescendo pessoalmente também, você acaba desenvolvendo atividades na comunidade, com os professores, com os alunos, o que acaba dando um aparato para que você, como eu falei, cresça tanto academicamente, pessoalmente e profissionalmente, né? Porque você conhece pessoas dentro da universidade, em várias regiões do mundo, pessoas que estão desenvolvendo de conhecimento através da pesquisa, por exemplo, da pesquisa e da extensão. Obrigada, Alan. E você, Pedro? Eu acho que assim, a principal característica do ensino americano é o fato de que quando você entra na universidade, você não precisa já ter escolhido o curso que você vai fazer. Aqui no Brasil, você faz vestibular para engenharia, ou para medicina, ou para comunicação. Lá você entra na universidade, você faz vários cursos, e aí só depois que isso é nível de graduação, só depois que você escolhe o seu major, a sua especialização, aquilo que você quer se formar. Então, acho que isso é uma coisa muito boa, porque com 18, 17 anos é difícil você decidir o que você quer fazer pro resto da vida. Então, essa possibilidade de fazer alguns cursos e ver o que você gosta, só então decidir aquilo que você quer estudar, é uma coisa muito boa na graduação. Na pós-graduação já é diferente, porque você já entra numa área específica, mas mesmo assim existe uma liberdade para você estudar o que você quer. Então, assim, lá eles têm uma liberdade um pouco maior nesse quesito, de você poder entrar na faculdade e aí descobrir o que você gosta, fazer aquilo que você gosta. E Natália? Sim, isso é uma coisa principal porque você não precisa saber qual curso você quer fazer. E eu acho que também uma diferença é que os professores lá nos Estados Unidos têm horas de oficina afora do ensinamento, e isso para mim me ajuda muito, porque e também talvez as outras pessoas que não querem perder tempo em perguntar coisas ou se tem dúvidas durante as aulas, porque há muitos alunos. Algumas aulas podem ser para 100 pessoas, então o professor não pode ouvir cada pergunta de cada pessoa, então isso ajuda muito as horas de oficina. E é um conceito, né, que o office hours, centralizar todo mundo aqui, acho que vocês vão ter que chegar pertinho de mim, mas é um conceito muito importante, né, que você tem as horas que o professor fica ali na sala dele, no escritório, e que você pode aproveitar dessas horas. Mas você também tem que respeitar as horas do professor. Você não pode aparecer quando quiser, né? Tem que ser dentro do limite em que ele se coloca durante a semana de estar ali. E não são poucas horas, são muitas horas. Eu queria também falar com vocês, e eu me lembro muito
que uma vez a gente teve um professor Fulbright que veio dar aula aqui no Brasil. E eu perguntei a ele assim, escuta, como é que é a participação do aluno brasileiro na sala de aula? E o professor me disse, é fantástico. O aluno fala o tempo todo. O problema é o seguinte, ninguém leu o meu homework. Todo mundo fala de qualquer outra coisa menos do homework. Você sente isso aqui no Brasil, Natália? Que as alunas aqui falam de tudo além da tarefa? Isso. Sim, às vezes. Sim, as professoras são mais divertidas aqui, eu acho. Eu sempre estão falando sobre futebol. Então, time você torce e estão brincando muito. Então, mas aí o que acontece, isso estava me levando a perguntar sobre o conceito de syllabus. Você, Alain, e vocês três, quando vocês chegam numa sala de aula nos Estados Unidos, vocês, no primeiro dia de aula, recebem uma syllabus, né? Vocês querem explicar o que é uma syllabus para o aluno que está assistindo? Eu posso falar assim da minha experiência como, normalmente, quando você faz mestrado e doutorado é um pouco diferente, apesar da gente receber uma ementa explicando exatamente o que vai ser aula, isso costuma ser um pouco mais sério nos cursos de graduação, ao ponto de que quando eu dava aula e os professores que me orientavam falavam que era bom os alunos assinarem a ementa como um tipo de contrato, então é levado muito a sério, o que você coloca lá, que você vai fazer no semestre, tem que ser levado a sério, a não ser que aconteça algum imprevisto muito grande, você precisa cancelar uma aula, mas eu planejava o conteúdo de cada aula, todos os livros que precisavam ser lidos, as tarefas, e os alunos assinavam, e eu nem precisava ficar lembrando os alunos de, olha, semana que vem, é claro que sempre tinha um outro que esquecia, mas no geral, quando ele esquecia, eu falava, mas está na ementa, então se está no sílabus, não tem discussão, era para ele ter visto, então é levado muito a sério essa questão da ementa dos sílabus nos Estados Unidos. Alain? No ensino médio, né, a gente também recebe a emenda, né, da aula, que com os objetivos, com os assuntos dos livros que os alunos, né, irão ver durante o semestre. E uma coisa que chamou a minha atenção é que eu comparo o syllabus, né, que os alunos recebem nos Estados Unidos como a Bíblia, porque as pessoas têm que, eles têm que seguir, né, a passo o que o syllabus diz, né, no semestre. Então, assim, o professor, por exemplo, ele geralmente ele não lembra os alunos que amanhã, por exemplo, você vai ter uma prova, ou que depois de amanhã você vai ter que entregar um paper de 10 páginas. Então, assim, da responsabilidade do aluno, né, do crescimento pessoal do aluno. Ok. Alain, você pode repetir o finalzinho? Eu acho que cortou um pouco. Se você puder repetir, quando você falou, é o conhecimento do aluno, aí continua daí. Do aluno, então assim, é uma responsabilidade dele. Eu acho que é um passo muito importante, né, quando alguém vai para a universidade, é que você é um profissional, você é um estudante e como tal você tem as suas responsabilidades. E assim que os professores veem os alunos dentro da sala de aula, né, eles são profissionais, como tal eles têm que seguir o que está determinado no syllabus. Ok, obrigada. A gente teve um probleminha de áudio, obrigada ao pessoal da audiência que chamou a atenção. Vocês podem me confirmar se estão me ouvindo bem? Audiência, por favor. Vocês estão escutando melhor agora? Ok, então vamos continuar. Eu vou dar uma resumida nas sílabas, mas a gente ainda não ouviu a Nathalie. Nathalie, qual foi esse seu choque cultural quando você entrou no Brasil e o syllabus não existia? Senti um pouco perdida, primeiramente porque na Califórnia o syllabus era a minha vida.
eu planejei cada coisa, eu vou ler isto, eu vou ler esta página, vou fazer esta tarefa este dia. E quando eu estava aqui, não sabia que ia estar na prova, e quando eu perguntei à professora, isso vai estar na prova, ou tenho que fazer isso, ela simplesmente falou, primeiramente, ainda não sei, estudar, então, não sabia, porque não estava com certeza, e nos Estados Unidos, se está no syllabus, então provavelmente vai estar no exame. Então, algumas pessoas na audiência me pediram para resumir. O syllabus é um contrato. Tá? O que está lá do dia 1 ao dia 15 semanas de aula, que normalmente é o semestre americano, vai acontecer. Então, se está ali que você tem que ler 3 livros, você pode começar a ler, porque não vai ter greve, não vai ter nada que impeça esses 3 livros de serem lidos, né? Então, daí a brincadeira daquele professor Fulbright. Eu chego em sala de aula e não tem nada lido, mas o estudante participa com as opiniões, né? Eu acho que também uma das coisas muito boas que tem acontecido é o programa Ciências Sem Fronteiras do governo brasileiro, que está mandando até agora, são 27 mil alunos brasileiros que já foram nos Estados Unidos desde 2011, quando o programa começou. Na verdade, a primeira leva viajou em janeiro de 2012, né? Então, o professor americano agora adora o aluno brasileiro, porque o aluno brasileiro ele contribui para essa... vamos dizer, para a sala de aula, para a vibração, etc. Mas o aluno brasileiro também tem que se adaptar a determinadas coisas. A gente falou de tempo, a gente falou do syllabus, a gente falou também do campus, o Alan tocou na parte de community, etc. Você, como estudante americana, o que você compara Brasil e Estados Unidos em termos do campus universitário? Alan já falou disso, que não os estudantes não moram na universidade. Eu morei na minha universidade por 2 anos, porque a universidade é tão grande e era mais fácil, porque uma aula pode demorar 10 ou 15 minutos para caminhar até lá e também para caminhar a outra parte, sim, do campus. Sim, então as universidades na Califórnia são mais grandes e não sei. Não, mas acho que você tocou o fato do housing, né? Pedro, você quer falar? Bom, já que a gente está falando de campus, essa foto que está aí é da UMass Amherst, onde eu estudei, e esse prédio grande ao fundo é a biblioteca. Isso foi uma coisa que eu senti muita diferença. Essa biblioteca ficava aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a qualquer hora você podia estudar. Ela tem 26 andares, então ela tinha várias áreas para você estudar, e as pessoas ficavam lá estudando de madrugada, sábado, domingo, a hora que você precisasse a biblioteca está aberta. Isso foi uma coisa que foi muito diferente, porque aqui no Brasil eu estudei na UFRJ e a nossa biblioteca era muito pequena, era muito difícil você conseguir arrumar um lugar para estudar na faculdade. E lá nos Estados Unidos não, o campus todo é voltado para criar a possibilidade de você estudar. Então, o fato, a biblioteca foi uma coisa que eu senti muita diferença. E também a facilidade de pegar livros. Eu podia entrar no site da universidade, reservar o livro, ou quantos livros eu quisesse, não tinha limite. Se eu quisesse reservar 50 livros, eu podia. E aí eles só mandavam um e-mail falando: Pedro, seu livro já está pronto na biblioteca. Eu pegava o livro, levava para casa e podia ficar com o livro o tempo que eu quisesse, até alguém pedir o livro de volta. Então, assim, era muito fácil também estudar, fazer pesquisa. E nos Estados Unidos todas as bibliotecas são conectadas, de todas as universidades. Então, se eu precisasse de um livro que não tinha na UMass, eles armavam qualquer outro lugar dos Estados Unidos e mandavam por correio. E se não achassem lugar nenhum, eles compravam um livro para eu poder estudar. Então, se você precisa de um livro e não tem, eles vão lá e compram um livro para você poder usar. Então, a biblioteca lá assim, é muito, realmente, uma infraestrutura fantástica para o estudo. Né? Isso faz muita diferença também.
O Pedro acabou de descrever o conceito de interlibrary loans, né? Alan, você tem algo mais a acrescentar do campus americano? Consegue me escutar bem? Estamos ouvindo. Eu acho que a questão realmente da comunidade, né, que os alunos estão inseridos em um ambiente em que eles convivem com os outros, né, diariamente, com os professores também. Eu acho que essa é uma das grandes diferenças dos campos, né, acadêmicos dos Estados Unidos com relação a outros países, incluindo o Brasil. Ok, a gente está com dificuldade com o som. Vamos tentar mais uma vez. Eu acho que você já falou, eu vou resumir rapidamente, né? O campus americano, ele tem também as facilidades para quem mora lá, é um housing. É um student union, em que você se encontra também com seus amigos, né? Aqui, provavelmente, na PUC-Rio, o student union é o Bar das Freiras. Enfim, mas são ambientes que já estão com uma infraestrutura para receber um aluno internacional. Uma delas é o International Student Office. Ainda não vi vocês mencionarem, mas é um apoio que o aluno internacional tem, um apoio psicológico, né? Um apoio voltado também para ter certeza que o aluno está se adaptando bem e que, por exemplo, a gente está vendo essa foto linda, né, da University of Massachusetts Amherst, mas é inverno. Então, como é que você está se adaptando? A infraestrutura é tão boa que você não precisa muita coisa para o inverno. É um casaco um pouco mais pesado, mas quando você chega na sala de aula, você está tirando o casaco porque está calor na sala de aula, né? E é uma infraestrutura que a gente não imagina aqui dos países tropicais que possa existir. Então você acha que você tem que ir com várias camadas de roupa e não é assim, né? Você tem, na verdade, um bom casaco, você sai lá fora, volta e todos os lugares são aquecidos. A biblioteca, a sala de aula, etc, etc. Nós vamos ter que encerrar daqui a 3 minutos, porque não só também sabendo que o Alan está quase indo dormir lá no Japão, eu queria usar mais essa parte que o Alan está agora em Nagoya, para vocês que se juntaram a nós um pouco mais tarde. Ele está fazendo um study abroad. Ele foi para Green Mountain College e foi fazer 1 ano em Nagoya, no Japão. Então, Alan, fala pra gente como é que é para você agora estar no Japão e a comparação do campus de uma universidade americana com uma universidade japonesa. Você consegue me escutar bem agora? Consigo, muito bem. Eu acho bem interessante, né, porque eu tive a oportunidade de ir para a universidade nos Estados Unidos e agora estou na universidade no Japão. E uma coisa que, dois fatores que chamaram minha atenção foi que, primeiro, o apoio internacional que os alunos recebem nos Estados Unidos. Eu trabalho para a universidade também, eu dou suporte, eu sou parte do staff, como eles falam, eu dou suporte aos alunos e eu vejo que, como a universidade nos Estados Unidos, eles realmente estão focados para dar assistência psicológica, social para o aluno, especialmente para o aluno internacional. Então, por exemplo, nos dormitórios, você vai ter sempre alguém responsável pelos dormitórios. Na minha universidade, por exemplo, eu trabalho como resident assistant, assistente de residência, e eu dou esse suporte aos alunos. Aqui em Nagoya, nós já temos esse assistente de residência, por exemplo, né? Então, os alunos aqui, eles convivem com os outros, mas eles não têm essa liderança dentro da residência universitária, por exemplo. A questão dos professores também, eu percebo um pouco dessa diferença da pessoa também, porque aqui a gente não tem muito office hours, então, assim, nos Estados Unidos, eu também tive essa interação com o professor, né, maior, porque eu realmente tenho as oportunidades, né, e o Office Hour é uma outra oportunidade nos Estados Unidos para você aprofundar os conhecimentos da sala de aula no contexto acadêmico com outros alunos.
Então, assim, os sistemas educacionais, eles diferem. Eles têm os pontos fortes, né, e os pontos diferentes de outros países. E, de fato, esses são os fatos que me levaram para os Estados Unidos. Né, e um dos fatos de ser um advogador das universidades americanas. Então, Alain, você falou tudo, né? A flexibilidade, né, da educação nos Estados Unidos. Eu acho que foi essa flexibilidade também que fez os Estados Unidos serem o primeiro país a receber os alunos do Ciências Sem Fronteiras. Porque dentro de um sistema complexo, os Estados Unidos foi rapidamente um país que trabalhou diretamente com o governo brasileiro e conseguiu estruturar para receber esses alunos do Ciências Sem Fronteiras. Eu acho que aí a nossa flexibilidade causou uma grande diferença, né? E daí os 27 mil alunos lá. Então, eu queria abrir para os nossos convidados, se eles quisessem falar alguma coisa com a audiência, mas também, audiência, estamos abrindo para perguntas. Vocês podem perguntar para a Natália, que é estudante americana aqui da PUC-Rio, que ela veio da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara. Eu estive lá há pouco tempo, paraíso na Terra. Para o Pedro, ele já fez um curso nos Estados Unidos e voltou. Ele foi para a Universidade de Massachusetts Amherst e fez a sua área de literatura afro-americana. Um mestrado e está aqui de volta para o Brasil. E para o Alain Coutinho, que está no Green Mountain College, mas no momento, num ano de study abroad, lá em Nagoya, Japão. Então isso já mostra a flexibilidade do ensino nos Estados Unidos, como vocês três estão vivendo experiências fantásticas e completamente diferentes. Perguntas para a audiência, por favor, digitem as suas perguntas pelo web chat. Enquanto vocês estão digitando, eu abro para vocês fecharem com recomendações para os alunos que querem estudar nos Estados Unidos. Eu acho que assim, uma coisa que é muito legal sobre a educação nos Estados Unidos e que sempre vale a pena a pessoa prestar atenção é a parte financeira, principalmente quem vai fazer mestrado e doutorado. Pesquisar bem se existe a possibilidade de você fazer uma research assistantship ou um teaching, alguma monitoria que você possa receber uma bolsa em retorno. Então isso é uma coisa que é muito importante, principalmente para quem vai procurar mestrado e doutorado, que se você precisa de uma bolsa, você fazer uma pesquisa e só se inscrever para as universidades que de fato apresentam esse tipo de oportunidade. Bom, enquanto você falava, Pedro, a gente teve três perguntas. Então vamos lá, eu vou uma por uma. A primeira pergunta foi feita em inglês e eu vou traduzir para o português, né? Então eu gostaria de saber como que os outros alunos, os alunos americanos, recebem os estudantes brasileiros nos Estados Unidos. Eu acho que recebe muito bem, assim, eu não tive problema nenhum, sempre fui muito bem recebido lá. É claro que o americano ele é diferente do brasileiro, no sentido de que o brasileiro conhece a pessoa e em 2 minutos já são melhores amigos e já estão conversando, marcando de sair. O americano é um pouco mais reservado, ele demora um pouco mais para chegar nesse nível de amizade, mas é só uma questão de tempo. O americano ele é tão aberto e também muito generoso. O americano sempre vai convidar você para poder jantar na casa deles, são sempre muito generosos também. Isso é uma coisa muito boa já. Eu prefiro falar inglês para so you asked how American students receive Brazilian students. When I first came here, I thought that at first like everyone was reserved, but then I realized that it was not on their part. It was also on my part too, because I wasn't, like I wanted to be like a local, so I didn't really say anything. But once you get out of your comfort zone and you try to speak to people are so open. They like your tradition is to kiss on 2 cheeks. They're so lovable, and so if you do decide to study abroad, which I really encourage,
you should definitely get out of your comfort zone so you could see that people will meet you halfway. So you take the first step and they'll take the second step too. So. Alan? Oi. Me escuta bem? Escuto. Ótimo. Eu sempre, quando eu estou na sala de aula e os alunos, né, nunca conheceram brasileiro, por exemplo, eu acho muito interessante, né, essa interação, porque eles me recebem muito bem, né, e a primeira coisa que eu penso é que eu na verdade, desempenho um papel de embaixador, né? Eu acho que todo brasileiro, quando sai para fora do Brasil, ele desempenha um papel de embaixador, porque as pessoas que não conhecem, não tiveram a oportunidade de conhecer um brasileiro, eles vão criar a primeira impressão do Brasil com você, né? Através do seu exemplo. Então, assim, essa questão de você também mostrar o que é melhor do Brasil para as pessoas que não conhecem sobre o país e vice-versa, né? E você cria esse tipo de ambiente, né? Intercultural. Eu acho muito bacana nos Estados Unidos. Então, eu não tenho realmente problemas. Brasileiro na universidade, por exemplo. Ok, muito obrigada, Alan. Nós temos uma outra pergunta, que é uma pergunta de quanto tempo vocês diriam que demorou para vocês se sentirem totalmente ajustados ao sistema educacional? E também como enfrentaram o choque cultural. Então, primeiro, quanto tempo para se ajustar ao sistema educacional? Segundo, como enfrentaram o choque cultural? Eu acho que isso depende muito de pessoa para pessoa. Eu conheci muitos brasileiros lá e alguns demoravam bastante tempo para poder se acostumar. Eu conheci pessoas que não se acostumaram e que não conseguiram realmente se aclimatizar. Então, eu acho que depende muito da disponibilidade da pessoa. Foi como a Nathalie falou, a pessoa tem que estar disposta a sair da sua zona de conforto, a se expor, a fazer amizades. Então, quem tem mais facilidade, é mais extrovertido, vai ter mais facilidade, vai conseguir em um tempo menor se acostumar com a vida nos Estados Unidos. Agora, quem é mais tímido vai ter um pouco mais de dificuldade, mas é só uma questão da pessoa estar disposta a fazer esse salto e conseguir alcançar isso. Ok. Alan? A minha experiência foi, para mim, demorou em torno de 6 meses para que realmente me aproximasse ao ritmo educacional dos Estados Unidos. Mas uma coisa que eu percebo hoje, por exemplo, é que por causa desse momento, né, de adaptação, por exemplo, agora no Japão, né, tem outra experiência internacional, para você terem outras, futuramente, porque eu tive essa experiência de crescimento com relação aos Estados Unidos. Então, embora vai de pessoa a pessoa, como eles falaram, é um processo de aprendizagem mesmo. Então, essa é a mensagem que eu deixo para você. E, Natália, como é que você está enfrentando agora o seu choque cultural aqui no Brasil? How I'm So, how are you dealing with culture shock when you came here? Yeah. Havia poucas coisas que não entendi, mas sempre estava perguntando aos brasileiros, isso é normal ou não? E não sei, like, what else Yeah, do you have examples of what would be culture shocks for you here? Eu estou perguntando a Natália se ela tem exemplos, o que para ela aqui está sendo alguns choques culturais. Acho que ela já deu um, que foi o timing, né, o horário, né? Tem algum outro exemplo, Natália? Sim, que as pessoas aqui são mais próximas, porque elas estão acostumadas quando mal estou conhecendo alguém, eu sempre cumprimento uma pessoa com a mão. E aqui o mundo me pega, me beija e não sei se... E aí também
Eu pensei que todo mundo era, namorados de qualquer pessoa, porque eram tão próximos. Então isso era um choque cultural. Eu acho que a Natália está descrevendo o que a gente chama, né, do bubble space, né? E que determinadas culturas têm o bubble space e outras não têm. Olha nós três aqui, muito juntinhos para fazer esse evento com vocês. Mas eu acho interessante porque quando eu cheguei aqui hoje, eu cumprimentei a Natália com a mão e ela falou, não tem beijo? Então, a gente também que vive nas duas culturas tem que saber, né, quando a gente vai para um lado ou para o outro. Eu acho isso muito bonito do choque cultural, em que a gente aprende a conviver com as duas culturas. Nós temos uma outra pergunta. Quantas oportunidades acadêmicas dentro das universidades americanas? Como melhor aproveitá-las enquanto estudante internacional? Quais as dicas, né, the hints you give os futuros estudantes internacionais já nos Estados Unidos, como aproveitar as oportunidades acadêmicas, né, dentro da universidade? Porque eu começo no prefácio que o estudante brasileiro, ele tem às vezes a impressão que a oportunidade acadêmica é só dentro da sala de aula. E na verdade, no contexto de universidade, você tem várias. Qual as dicas que vocês dão para que os estudantes que estão em universidades americanas possam melhor aproveitar essas oportunidades? Quem quer começar? Nossa, tipo, que além dos cursos para fazer? Ou... Eu acho que a pergunta da Luísa foi muito geral, né? Pode ser pelos cursos, como pode ser qual é a dica que você daria, como melhor aproveitar as oportunidades acadêmicas? How to best take advantage of the academic opportunities inside a U.S. campus? Sim. Além dos cursos, há muitos grupos e programas fora da universidade. Não sei. I'm going to speak in English again, but there's lots of groups and clubs that also help with their education, or that can be social too. I'm not sure if you're familiar with fraternities and sororities. There's professional ones, and then there's social ones. There's ways to get involved with that, and then there's ways to get involved with activist groups on campus, or even if you want to exercise, there's clubs for that, and lots of intramural sports. So there's a lot to do. Being in an American university, I feel like it's its own little bubble. It's its own little world. It has everything that you really need. Because you live there, and so you can get anywhere you want to by foot. Eu acho que sim, esse fator da universidade ser todo um local só também facilita você explorar outras possibilidades dentro do seu curso. Eu, por exemplo, fazia curso de literatura, mas eu quis fazer curso na área de cinema e de teatro, e o departamento era próximo, então, e você também tem essa flexibilidade de poder fazer cursos fora da sua área de especialização. Então, assim, eu acho que a melhor forma de aproveitar a sua experiência na universidade americana é ver quais são os seus interesses e pesquisar. As universidades costumam ser muito grandes, ter muitos departamentos, então procurar um departamento daquilo que você se interessa e ver que aulas eles oferecem. Muitas vezes você vai poder fazer aula, a não ser que seja uma coisa muito específica e que precise de alguns pré-requisitos. Normalmente você, conversando com o professor, consegue fazer aulas de coisas que não necessariamente são da sua área, mas que você pode fazer porque você quer se especializar naquilo, ou porque você tem interesse. Então é uma boa forma. E também os clubes, como você falou, as universidades lá têm centenas de clubes para qualquer interesse, desde jogar dama até política internacional. Então você consegue arrumar clube para qualquer interesse que você tenha também. E também, eu vou passar para o Alan agora, mas só um comentário rápido, as Honor Societies também, né? Vocês têm o Phi Kappa Delta, que não são só fraternities, mas como a Natália falou, são sociedades de que você pode, às vezes, como aluno até de graduação,
para ter um paper publicado e fazer parte dessas sociedades que depois, quando você vai procurar um emprego, você encontra os membros em várias posições de liderança. E quando eles estão com 100 currículos, eles olham, você é um Delta Phi, etc. Pode ser bem diferente, tá? Eu estou falando a parte de letras que a gente tinha uma hora nessa série. Vamos lá, Alan. Eu gostei bastante do fato de vocês mencionarem os clubes das universidades, né? Eu, por exemplo, eu nunca fiz pratiquei esporte enquanto aluno no Brasil. Então, quando eu fui para a universidade nos Estados Unidos, eu vi que muitos alunos, né, criavam essa comunidade esportiva e eu decidi me unir a uma delas. Então, assim, existe uma coisa nos Estados Unidos que as pessoas realmente falam bastante, principalmente para alunos internacionais, que é o time management. Então, é como você vai balancear o seu tempo dentro da academia e fora da academia também, porque as universidades disponibilizam, né, várias oportunidades para que você cresça academicamente, profissionalmente e pessoalmente, né, dentro do bubble, né, como eles falaram. Então, o aluno tem que saber de aproveito da academia, né, da sala de aula, né, se esforçar, tentando tirar boas notas, conversando com os professores, tanto como participar das atividades extracurriculares, né, que também é um fator importante das universidades e da sua vida como acadêmico ou acadêmica na Universidade Americana. Ok, eu acho que você tocou num ponto muito importante, time management, né? E hoje em dia, não importa o país que você esteja, esse é um eixo para todos nós. Então, falando com time management, eu vou manage our time now. It's time to finish this. Eu queria agradecer muito, especialmente o Alan, que está postergando a hora de se deitar, está aqui feliz com um sorriso no rosto, falando com todos nós, diretamente do Japão. Ao público, esse webinar vai ser gravado e vai ser colocado disponível para vocês que quiserem ouvir novamente as boas dicas. E, por favor, contem com o Education USA para ajudá-los. Nós temos uma rede no Brasil de 29 escritórios, desde Roraima até Porto Alegre. Inauguramos na semana passada o nosso novo escritório em Anápolis, Goiás. Vão para o site do educationusa.state.gov e cliquem em Find an Advising Center e vocês vão ter a lista de todos os escritórios do Brasil. Também queria avisar que vocês têm um blog do Education USA para os alunos de Ciências Sem Fronteiras. Por favor, acessem o blog que tem tutoriais para ajudar vocês a fazer Common Application, TOEFL Tips e também, muito importante, like us on Facebook, educationusa.br e também a Embaixada dos Estados Unidos. Por favor, se vocês gostarem de nós, né, o like us é curtir, né? Se vocês curtirem as nossas duas Facebook pages do Education USA e da Embaixada, vocês vão sempre saber quando temos um visitante, uma universidade americana, um admissions officer que vai ser o responsável pela sua admission. E vocês podem estar falando com eles diretamente via webinars ou então nos escritórios do Education USA. Um grande prazer ter vocês aqui conosco. Espero falar com vocês na próxima oportunidade direto de uma universidade americana, para que vocês sejam o Pedro, a Natália e o Alan, dividindo com todos os outros brasileiros e estudantes no Brasil as suas conquistas e falando um pouco sobre esse processo. Muito obrigada a todos, muito obrigada Pedro, muito obrigada Natália pelo seu tempo, time management, Alan, e eu vou encerrar agora. Se alguém quiser colocar alguma coisa que a gente queira falar. Outra coisa que eu queria também rapidamente chamar a atenção é que nós estamos agora, o Alan e o Pedro são alunos que participaram do Oportunidades Acadêmicas. E o Oportunidades Acadêmicas abriu ontem.
Então, Alan, aí está o seu efeito multiplicador, passe para todos os seus contatos. Pedro, o Oportunidades Acadêmicas, ele é um programa que oferece apoio financeiro para fazer o TOEFL, o SAT, o GRE, para os estudantes que não têm, têm baixa renda, mas que têm uma excelência acadêmica e que podem entrar numa universidade americana se ajudados, o que a gente chama de upfront costs. Acabamos de reabrir o programa para graduação ontem. Vão no nosso Facebook, vejam as informações sobre o programa e, por favor, divulguem para aqueles estudantes que realmente são aqueles estudantes que não poderiam pagar pelas provas e que a gente quer que eles tentem diretamente com universidades americanas uma bolsa de estudos para que eles possam ir para os Estados Unidos. Então, está aqui a prova que dá certo, Alan e Pedro aqui com a gente. Muito obrigada a todos. Um abraço grande e nós estamos aqui também com o site do educationusa.org.br, no web chat, qualquer coisa, por favor, nos visitem. Teremos o maior prazer em abraçar vocês e ajudá-los nesse processo de admissão para universidades americanas. Tchau. Tchau. Tchau, Alan. Tchau. Good night. Tchau.